meus irmãos, graça e paz a todos. Sejam bem-vindos aqui no canal Palavra por Palavra. É uma alegria ter a sua companhia em mais um encontro de edificação, de crescimento espiritual, que acontece na medida em que nós nos encontramos com a Palavra de Deus. Hoje falaremos um pouco sobre obediência a Deus, obediência à sua Palavra, e vamos tomar por base dois contextos muito parecidos, similares, que ocorrem com o profeta Jonas e também com o Senhor Jesus. O profeta Jonas, ele vai dormir em alto mar, no porão de um navio, e Jesus também, em alto mar, vai dormir na popa de um barco. E é muito interessante quando nós avaliamos esses dois contextos para falarmos de obediência. Tanto o profeta tinha a palavra de Deus, como também o próprio Cristo. Porém, o profeta Jonas, quando ele recebe a palavra de Deus, ele vai para uma direção oposta ao direcionamento que Deus havia dado ao profeta. Mas Jesus, ele obedece o Pai até o fim, até a sua morte, e morte de cruz. E falando de morte, irmãos, o contexto profético da palavra, a palavra de Deus, quando mostra o sono, quando mostra o descanso, está se referindo também à própria morte. Então, quando Jonas ele dorme naquele porão, daquele navio, ele está mostrando a morte, um grande ensaio para a morte que acontece em nossa vida em todas as noites. Quando nós dormimos, é um grande ensaio para a morte, e o amanhecer é o ensaio da ressurreição. Então, quando Jonas ele dorme, ele vai se levantar com o despertamento dos ímpios, porque Jonas ele dormiu na desobediência. Jesus, quando ele é despertado daquele sono, ele é despertado pelos seus irmãos, que representam a igreja do Senhor, a família de Jesus. Então aqui está um ponto muito importante, um ponto de análise para nossa aplicação, para nossa reflexão nesse momento, porque, irmãos, nós vamos descansar, como Jonas descansou, como Jesus descansou, porque todos nós morreremos um dia. Mas o que nós precisamos ter no nosso coração, antes que isso ocorra, antes que isso aconteça, é a obediência. Nós precisamos ter no coração a disposição de obedecer a Deus, obedecer a voz de Deus, a palavra de Deus. E para que isso aconteça, precisamos guardar a palavra de Deus no coração. Então esse momento, essa oportunidade que Deus nos concede, é exatamente para nos exortar, para nos despertar para a sua palavra, ouvir o que Deus tem a dizer para nós, para que tomemos a direção certa para a nossa vida, para que possamos fazer tudo aquilo que o Senhor quer que façamos, e que tomemos o próprio Cristo como nosso maior referencial de obediente até a morte, até o fim dos seus dias. A palavra de Deus diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós podemos observar também o contexto de Davi, do rei Davi, quando ele vai dizer lá em Salmos, número 4, verso 8, em paz eu me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Vejam, irmãos, que Davi, ele viveu um tempo de guerra, em toda a sua existência. Davi não teve sossego, Davi foi perseguido pelo seu próprio filho. Davi viveu contextos terríveis dentro do seu próprio lar, mas uma coisa ele fez, ele se declarou dizendo: olha, em paz eu me deito e logo pego no sono, porque só tu me fazes repousar seguro ou em segurança. Olha que interessante, irmãos. É claro que Davi não está apenas se referindo ao seu dormir aconchegante, em seu palácio, em sua cama, em seu leito ali confortável, e nem tampouco atribuindo a sua segurança ao exército que ele tinha à sua disposição. Mas Davi também estava se referindo à sua própria morte, que ele dormiria, ele ia à sepultura em paz, ele ia descansar com os seus pais. Então veja, irmãos, como é forte, poderoso esse contexto, quando nós temos essa segurança por meio da obediência, quando nós estamos descansados
por meio da obediência a Deus. Esse é o único meio de nós nos sentirmos seguros nessa vida, é por meio da obediência da palavra de Deus. Veja, irmãos, que mesmo Jonas, né, enfrentando todo aquele intempéries da vida ali, aquela turbulência, né, o mar revolto, ventos fortes, né, tempestades, ele descansou. Assim também Jesus descansou com o tempo dessa maneira. Então não são as circunstâncias da vida que vão determinar a sua obediência. O que vai determinar a sua obediência é você praticar aquilo que você tem ouvido de Deus, né? Aquilo que Deus tem ordenado para todos nós, que é fazer a vontade do Pai, né? Fazer a vontade do Senhor, para que possamos então descansarmos em paz, descansarmos felizes, porque um dia o Senhor há de nos despertar e esperamos, né, que seja de fato, né, os anjos ali que farão a colheita, né, dos escolhidos do Senhor nas quatro extremidades, né, dessa terra, desse céu, e nós estaremos juntos com o Senhor para sempre. Então que nós sejamos, né, despertados pelos anjos naquele grande dia e não como os ímpios. Jonas, ele foi despertado ali em meio aos ímpios, né? Aqueles homens não conheciam, né, o Deus verdadeiro, né, o Deus de Israel. Passaram a conhecer depois, né? Claro que aqui nós não estamos falando, tomando como um todo a história do profeta Jonas, porque envolve não só, né, ali o seu livro, mas também toda a Escritura. Então nós estamos sendo aqui pontuais para entendermos que esse descanso representa também a morte e que se morrermos na desobediência, fugindo de Deus, buscando fuga em outros lugares que não seja no Senhor, nós estaremos em perdição eterna. Então que essa reflexão, né, que essa exortação venha servir, né, venha ser eficiente na vida de todos nós que amamos a Deus e que procuramos obedecer a sua palavra. Que Deus em Cristo Jesus abençoe sua vida, que o Senhor continue falando poderosamente ao seu coração. Então eu te peço, né, que compartilhe, né, essa mensagem com outros irmãos, para que o Senhor continue falando também a outros corações que necessitam de ouvir a palavra para obedecerem, né, o Senhor que fala ao nosso coração. Então que Deus te abençoe em Cristo Jesus, meu amado irmão, e até nosso próximo encontro, né, se Deus quiser.